Olá, ser migrante, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Nortear Convida, o seu programa que fala sobre migração empreendedora, desenvolvimento atitudinal, internacionalização de negócios e autorrealização. Desde já, queremos agradecer imenso a sua presença no nosso programa, você que vem nos acompanhando desde o início, que vem colaborando conosco, nos enviando perguntas, sugestões de pauta, e é justamente por isso que escolhemos o tema de hoje, porque você entrou em contato conosco. Muita gente tem enviado mensagem, passado e-mail, entrado em contato conosco através do nosso WhatsApp, e a nos perguntar: então, com a situação do Covid, eu posso ou não posso viajar para Portugal? Eu posso migrar para Portugal? E foram tantas as pessoas que nos perguntaram que resolvemos parar um pouco para falar sobre esse assunto. E você, que está aí do outro lado, você já pode ou não pode viajar para Portugal? O que é que você acha? Bem, a situação de Portugal no Covid de hoje é a seguinte: acabaram de sair os números aqui da Direção-Geral de Saúde. Portugal se encontra na seguinte situação: nós temos mais, só no dia de hoje, 7.497 infectados, sendo um total de 156.940, no total de infectados do início da pandemia até hoje. Acontece que, desse total, apenas 65.300 casos estão ativos, ok? Nós tivemos de ontem para hoje mais 59 óbitos. No total da pandemia, já tivemos, infelizmente, a lamentar 2.694 óbitos. Temos mais 12 pessoas internadas, num total de 2.337 pessoas internadas. E mais 5 nos cuidados intensivos, estando hoje num total de 325 pessoas nos cuidados intensivos. Realmente, para a realidade de Portugal, nós temos muitas pessoas infectadas, muitas pessoas hospitalizadas, e isso vem a pressionar muito o sistema de saúde português. E, em virtude disso, o governo de Portugal resolveu ampliar o seu estado de calamidade. E aí muita gente também nos pergunta: afinal de contas, o que é isso? Portugal está em estado de emergência, Portugal está em estado de calamidade, Portugal está em estado de alerta, Portugal está em estado de contingência. O que é isso e quais são as implicações para que eu possa ou não possa viajar para Portugal? Vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos explicar de forma muito resumida e muito rápida o que significa cada um desses estados e dessas situações. Todos esses estados visam auxiliar o governo, seja ele local, municipal ou governamental, a título do país, a minorar situações graves que o país esteja vivendo. E ele vem ampliando passo a passo. Então, vamos falar ponto a ponto. O que é o estado de alerta? O estado de alerta é quando o município ele vive momentos com graves acidentes, situações graves provocadas, por exemplo, pela questão meteorológica, ou mesmo como estamos vivendo agora com a pandemia, mas que ele, junto com a sua proteção civil local, ele ainda consegue dar conta da situação grave que aquele município está vivendo, ele e suas potencialidades. O segundo item que nós vamos falar aqui é o estado de contingência. No estado de contingência, por exemplo, a situação metropolitana de Lisboa, na primeira vaga, quando estávamos decrescendo já o nível de gravidade, ela viveu esse estado de contingência. Nessa situação, para tomar qualquer medida, a proteção civil do município precisa se organizar juntamente com as autoridades de nível nacional, articular decisões e também é preciso inventariar as perdas, as consequências do que ocorreu naquela localidade ou naquelas localidades, para que a partir daí possam se traçar planos de apoio, por exemplo. Apoio esse material e financeiro, por exemplo. O terceiro item é a situação de calamidade, situação a qual estamos a viver neste momento. A situação de calamidade, ela é a situação mais grave, até porque é a mais próxima do estado de emergência. Já já a gente vai falar do estado de emergência. Ela só pode ser declarada pelo governo, mas não carece de aprovação parlamentar, nem de promulgação presidencial. O que ela pode trazer? A situação está num estágio bastante avançado e ela permite, ainda sem infringir os direitos constitucionais, construção de cercas sanitárias, por exemplo, e ainda a limitação, um pouco da limitação da deslocação entre os concelhos, pelo que eu pude investigar.
Aqui diz, limites a condições da circulação de pessoas, seres vivos, veículos. E outra coisa, que é interessante também, que é a racionalização de serviços públicos, sejam eles transporte, fornecimento de água, de energia e o consumo de bens essenciais. Numa situação de calamidade, todas essas questões elas podem ser adotadas. Aí nós passamos já para os 2 estados que são conhecidos como estados de exceção. Por que estados de exceção? Primeiro que para eles existirem é preciso ter uma lei própria, como diz aqui, um diploma próprio. Existem 2 possibilidades, que é o estado de sítio ou o estado de emergência. O estado de sítio, ele tem a lei do estado de sítio e geralmente ele é promulgado quando há alguma ameaça ao território nacional por outras forças armadas, por exemplo. E ele traz algumas implicações nos direitos constitucionais, e é por isso que ele é considerado um estado de exceção, seja o estado de sítio, seja o estado de emergência. Acontece que o estado de sítio ele traz restrições a alguns direitos constitucionais, enquanto no estado de emergência, e daí tantos políticos e pessoas aqui em Portugal serem contra a instauração ou a reinstauração do estado de emergência, é que ele pode provocar suspensões aos direitos constitucionais democráticos. Então, realmente, só num estado exceção da exceção, para se instaurar um estado de emergência. Felizmente, hoje nós vamos parar aqui para falar do estado, ou melhor, da situação de calamidade, da extensão desta situação e as implicações para você que quer migrar para Portugal. Vamos lá? Então, finalmente, você que está aí do outro lado, vamos começar a pensar. Então, Covid-19, eu já posso ou não posso ir para Portugal? Então, a resolução do Conselho de Ministros, número 92-A-2020, resolveu ou determina a manutenção da situação de calamidade em Portugal até o dia 15 de novembro. O que isso significa para você que quer vir para Portugal? Primeiro ponto, é que se mantém as restrições aéreas. Já já nós vamos falar das restrições do espaço aéreo, tanto de voos que entram e saem para Portugal, ou de Portugal, ok? Vamos lá. Ela tanto insere novas restrições, como alarga algumas das restrições que já haviam sido adotadas. Vale destacar que, para tomar essa medida, Portugal levou em consideração o critério adotado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. E este critério está a ser adotado para toda a União Europeia, que equivale ao quê? A uma situação de alta incidência de casos de Covid-19. E o ratio, que eles costumam chamar aqui, né, o racional para chegar a isso é 240 casos a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Sendo que este rácio, ele é aplicado em algumas situações para cada município. Tem municípios que onde vão ser considerados, apesar de não ter este ratio, mas se no entorno deles, se ele for vizinho de outros municípios que estejam nessa situação, eles também podem ser inseridos. E existem outras situações onde o município, apesar de apresentar este ratio, mas ficar comprovado que, por exemplo, esses casos são casos frutos de surtos em lares, em escolas, e não fruto de contaminação comunitária, esses municípios eles podem ficar fora desta decisão. Portugal, dentro desse estado de calamidade adotado hoje, dia 14 de novembro de 2020, coloca sobre restrição de locomoção, digamos assim, 121 municípios. Você que tiver curiosidade de saber cada um desses municípios, você que tem familiares já aqui em Portugal, nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso não só a essa resolução, mas também no anexo dessa resolução há lá todos os municípios que estão com essas restrições mais rígidas de circulação de um concelho para o outro, tá bem? Que outros pontos eu posso apresentar para vocês? Bom, além dessa questão, há aqui um dever cívico de você se manter em casa, né, um recolhimento domiciliário, como eles chamam, ainda que você não seja impedido de sair civilmente, é importante que você reduza o máximo possível a sua circulação nas vias públicas. Circular apenas por áreas autorizadas, para situações onde você possa, por exemplo, ir trabalhar, nessas situações.
Outra coisa que se impõe é o desfazamento do horário de trabalho. O que é isso? Logo eu fiquei me perguntando, o que é o desfazamento? É colocar as pessoas para entrar nos seus horários de trabalho em horários diferentes. Por exemplo, uma turma entra às 8, as outras às 8h30, as outras às 9, para evitar o contato. É a construção do que eles chamam aqui de bolhas. Isso tem acontecido também na escola. Meus filhos, por exemplo, eles têm esses horários desfasados também com as outras turmas para evitar o contato com uma turma e outra e assim reduzir o risco de contaminação. Além disso, a instalação do teletrabalho. Toda aquela profissão que puder permitir o teletrabalho fica pré-determinado. Tá? A não ser, claro, você é médico do hospital, você vai ter que fazer o trabalho presencial. Então, toda aquela função que permita a realização do teletrabalho será realizado. Aquelas pessoas também que têm, por exemplo, problemas crônicos, ou têm alguma deficiência, ou que os filhos precisam permanecer em casa, elas também têm o direito ao teletrabalho, sem que a sua entidade patronal possa recusar. Outro ponto que atinge bem e que as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão do estado de calamidade e as restrições de locomoção, refere-se à questão da economia. Por exemplo, o comércio a retalho, que seria o que a gente chamaria varejo, aí no Brasil, os prestadores de serviço, os shoppings, que aqui chamam centros comerciais, os conjuntos comerciais, eles devem encerrar às 10 horas. Já os estabelecimentos de restauração ou similares, às 20h30. Fica também proibida o consumo de álcool nas vias públicas e a venda de bebida alcoólica, seja em restaurantes ou em supermercados, por exemplo, devem ser encerradas às 20 horas, com exceção dos restaurantes para aquelas bebidas que acompanham as refeições. Então, ir ao restaurante ou ao bar só para tomar uma cervejinha depois das 20 não vai rolar, né? Apenas se você for a um jantar, até porque aqui o hábito, por exemplo, de acompanhar sempre sua refeição com um cálice de vinho, e aí isso é permitido, ok? Outra coisa também são as celebrações, as festas estão proibidas para evitar aglomerados de 5 pessoas, a não ser que sejam do mesmo agregado familiar, ou seja, pertençam à mesma família. Outro ponto que eu não falei da restauração é o seguinte: as mesas só podem ter até 6 pessoas do mesmo agregado familiar, tá bem? Outro ponto, as cerimônias religiosas, elas continuam permitidas, desde que sigam as normas estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde, assim como as atividades culturais, elas também permanecem. Quem incumprir essas decisões vão, como é que eu posso dizer assim, vão cair num crime de desobediência civil, ok? O que mais eu posso falar para vocês? Há também uma recomendação para que se utilize um aplicativo aqui em Portugal que gerou muita polêmica, que é o Stay Away Covid, porque no início pensou-se em impor, mas já chegou à conclusão de que não é possível impor esta utilização, seria realmente uma ação anticonstitucional. Então, há uma intensa recomendação para que isso seja feito. E, de uma maneira geral, eu acho que é só. Tem outro ponto aqui importante para falar para vocês, que pede-se que você evite, por exemplo, a espera em ambientes para você ser atendido. Então, se você vai a uma mercearia, que você evite esperar dentro dessa mercearia, que você utilize os canais de agendamento prévio, você que tem o seu negócio aqui em Portugal, por exemplo, para evitar sempre o aglomerado de pessoas. E aí, finalmente, chegamos ao ponto que interessa a muitos de nós, que é a questão do espaço aéreo. O que é que a gente vê? As restrições do espaço aéreo que vai permitir que você venha ou não para Portugal. Portugal mantém a livre circulação para os países da União Europeia, para o espaço Schengen e para o Reino Unido, ainda no acordo do Brexit, dentro daquele acordo realizado no Brexit. Essas pessoas precisam fazer o PCR para testar o Covid e tem que ter negativo nas últimas 72 horas antes do embarque. Para países terceiros, como é o caso do Brasil, eles mantêm
Há algumas exceções para aqueles que estão em estado da pandemia muito elevada, que eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês acederem, mas o Brasil, felizmente, não está, é que você venha para a viagem essencial. O que ele chama de viagem essencial? Questões profissionais, ou seja, se você vai assumir um trabalho aqui, se você vem para abrir uma empresa aqui, ou já tem sua empresa aberta, se você consegue comprovar que você está a vir para tratar de assuntos profissionais em sua vida, é permitida. Se você vem para estudar, se você está matriculado em alguma universidade ou alguma escola para especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aqui em Portugal você pode vir. Situações de agrupamento familiar, se você vai encontrar com o seu familiar com problemas de saúde, você pode vir, e também situações de razões humanitárias. Essas são as possibilidades para você vir para Portugal no momento. Então, se você estava pensando, coisa que nós da Norte A não recomendamos, em vir como turista, para depois tentar se regularizar aqui, isso, além de inviável legalmente, na nossa opinião, neste momento é impossível. Se você não tiver nenhum familiar ou ser familiar de algum membro da União Europeia, de algum Estado membro, de algum país da União Europeia, onde você vai pedir reagrupamento familiar, se você não estiver a vir a estudo, se você não estiver a vir a trabalho, você vai ter que usar esse tempo para planejar um pouco melhor a sua vinda a Portugal. De certa forma, isso é até bom, porque nós não recomendamos, de hipótese alguma, que você venha para Portugal, que você migre para cá, numa situação que nós podemos chamar de, no mínimo, irregular. Não gostamos do termo ilegal. Ok? Qualquer dúvida que você quiser esclarecer conosco, nós estamos à sua disposição. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, está aí na descrição do vídeo, através do nosso WhatsApp. E nós teremos o maior prazer de ajudar você nesse plano migratório, para que você migre, mude e empreenda aqui em Portugal. Consideramos um lugar perfeito para uma vida plena. Gratidão pela sua presença e até a próxima. Vamos lá.